Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alex, professor de atualidades aqui da equipe do CPV e vamos às nossas questões aí da SPM na prova de atualidades, ok? Bem, a primeira questão de número 71 foi uma questão muito aguardada para o vestibular, nenhuma novidade, referente à morte do Hugo Chávez, né? Ex-presidente da Venezuela. Foi apresentado um textinho da revista Carta Maior e o aluno deveria escolher uma alternativa que tivesse relação com todo o histórico do Hugo Chávez. Como comentamos nas nossas aulas, era necessário, seria importante que o aluno tivesse uma noção de mandato por mandato, né, quais foram as medidas adotadas pelo Chávez e tal, e se você lembrasse dessas informações, ficaria fácil você chegar na alternativa B. O ex-presidente venceu consecutivas eleições no período em que esteve no poder, atestando um forte teor de popularidade no país andino. Foram 3 mandatos. Ele foi eleito em 1900, por um primeiro mandato em 99, um mandato relâmpago, porque ele convocou uma nova constituinte. Depois tivemos o segundo mandato, de 2000 a 2006, e o terceiro mandato, de 2006 até o final, né, do ano passado. Ok? Algumas dúvidas poderiam surgir nas alternativas, mas vamos dar uma olhadinha rápida. Na letra A, Hugo Chávez chegou ao poder na Venezuela em 99 por meio de um golpe militar. Não, a tentativa de golpe liderada por Hugo Chávez foi em 1992 e que fracassa. Na letra C, Hugo Chávez foi considerado um presidente extremamente audacioso ao romper relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos. Não, em nenhum momento a Venezuela deixa de vender petróleo para os Estados Unidos. Então essas duas alternativas poderiam gerar um pouquinho de dúvida para aqueles alunos que não soubessem todo o histórico. Ok? Acredito então que os nossos alunos não tiveram problemas. Questão de número 72. Outro assunto muito aguardado, né, na prova, que era a crise política no Mali. Em janeiro desse ano, o país africano foi alvo de uma invasão, ou melhor, por causa da instabilidade interna, tropas francesas foram enviadas para o país. Mas a questão aí, ela destaca o seguinte, um textinho bem simples também da revista Carta Capital. Vamos a ele. Existem 2 versões sobre acontecimentos recentes no Mali, que sugerem que a explicação para a invasão do norte do país por grupos islâmicos é terrivelmente simples. Então, o aluno deveria lembrar detalhes. Existe um movimento separatista, existe um movimento islâmico, um movimento fundamentalista islâmico no norte, mas é interessante lembrar que os tuaregs, né, os responsáveis por essa instabilidade, ou pelo menos por esse levante armado, muitos deles estiveram presentes na guerra civil na Líbia, né, consequência da Primavera Árabe. E esses tuaregs, eles compunham as milícias que foram contratadas, vamos dizer assim, pelo Gaddafi para lutarem pelo regime. Então era como se fossem grupos de mercenários. Então aí facilmente o aluno lembraria ou chegaria na alternativa E. A queda do regime de Muammar Gaddafi, que permitiu o tráfico de armas regional e o constante rebelião tuareg contra o governo malinês. Então, fala-se da questão do tráfico das armas com a queda, mas é importante lembrar também que esses tuaregs que se revoltaram no Mali lutaram na guerra na Líbia. Fortemente armados e bem preparados, eles voltam ao país e começam essa revolta, ok? Uma questão bem esperada e muito bem colocada pela banca. Parabéns para a banca examinadora aí. A questão de número 73, uma questão relativamente simples também. Foi apresentada uma reportagem, uma tabelinha sobre os BRICS. BRICS devem anunciar o primeiro resultado concreto desde que o grupo foi oficialmente criado em 2006, uma espécie de um fundo de reservas, mas só dos BRICS e para os BRICS. Bem, um fundo de reserva qual seria o papel para os BRICS, né, e só dos BRICS? É simples, né? Qual seria a finalidade ou qual a comparação que poderia ser feita ao arranjo de reservas contingenciais, o nome dado aí, né? Será uma alternativa dos BRICS ao Fundo Monetário Internacional. É um banco para realizar investimentos, empréstimos, mas entre os países membros, ou os países do grupo, vamos dizer assim. Tudo bem? Questão simples, sem problema, alternativa E. A questão de número 74 é uma questão, apesar do texto relativamente ser atual, é uma questão repetitiva já na prova da SPM. Em 2011, foi escolhido para ser diretor da FAO
o brasileiro José Graziano. E o texto, né, realmente ressalta essa questão. Então, José Graziano da Silva é o brasileiro que atualmente desempenha a função de diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Uma questão repetitiva, mas acredito que o aluno não teria problema, já que comentamos, né, principalmente quando falamos da OMC, assunto de uma outra questão que daqui a pouquinho a gente já comenta. 75. A questão 75, política do Brasil. Um dos assuntos aí que permearam aí o semestre é a criação, a possibilidade da criação de novos partidos, tal. E nesse sentido vale destacar, né, a ex-candidata à presidência na última eleição, né, a Marina Silva, e fica fácil você lembrar o seguinte. Então, apontada em pesquisa efetuada pelo Datafolha em março como a segunda colocada para a eleição presidencial de 2014, né, Marina Silva iniciou alternativa D, né, tentativas de criação do partido Rede Sustentabilidade, pelo qual busca obter a indicação para a eleição presidencial de 2014. Comentamos nas aulas, era fundamental quando partidos são criados ou quando existe alguma polêmica em relação a isso, a SPM não deixa de fora, mais uma vez, seguindo um padrão, né? Então era só lembrar do partido Rede Sustentabilidade, sem problemas, alternativa D. Questão de número 76, um dos assuntos também mais polêmicos aqui do nosso cenário brasileiro, né, no cenário nacional, foi apresentada uma charge, né, e essa charge diretamente referia-se à polêmica em torno de do pastor, né, Marco Feliciano. Então, letra B, alternativa, pastor evangélico Marco Feliciano, né, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, acusado de ser homofóbico e racista, ok? Sem nenhum problema também essa questão muito simples. Questão de número 77, mais uma questão muito comentada nas nossas aulas, cinema, sempre as questões, né, relacionadas à cultura. Falamos como palpite nas nossas aulas que um grande tema ou um grande filme seria o Argo, vencedor do Oscar. Mas é importante sempre relacionar não só o filme em si, diretor e tal, mas do que se trata, obviamente. Fácil. Então, apresentado um textinho, depois, considerando ufanista pelos críticos, Argo narra, de uma maneira simples, alternativa A, uma operação secreta ocorrida para resgatar um grupo de americanos no Irã. Né? Lembrando-se, em 79, a Revolução Islâmica no Irã, que leva ao poder o Ayatollah Khomeini, e a embaixada dos Estados Unidos foi ocupada, né, pelas forças leais ao Ayatollah Khomeini. O filme trata então dessa questão aí, ok? Simples. Questão de número 78, talvez para a atual geração, para você, aluno, né, talvez uma questão muito difícil. Para aqueles que gostam de música ou que têm afinidade com essa banda, acredito que talvez sem problemas. Foi apresentada uma reportagem da Folha, né, do site da Folha de São Paulo, e uma reportagem sobre os 40 anos de um dos álbuns do Pink Floyd. Então, de Dark Side of the Moon, o maior álbum do Pink Floyd, faz 40 anos, tudo bem. O grupo em questão tornou-se uma das maiores referências musicais, abrangendo uma legião de fãs de várias gerações e das mais variadas partes do mundo. O álbum em questão aborda temas como o amor, a dor e a doença mental que afetou um dos membros que deixou o grupo. Uma questão extremamente difícil para quem não tem contato, ou quem não leu essa reportagem, ou quem não tem contato com a banda. Mas é uma questão interessante, né? Criativa. Difícil, mas criativa. Questão de número 79. Sempre comentamos nas nossas aulas que a literatura está presente também nas provas de atualidades. E acredito que essa questão não teria problema nenhum. Então, a FLIP, Feira Literária Internacional de Paraty, consolida-se na rota cultural brasileira. A cada edição, nomes consagrados da literatura nacional e internacional desfilam pela feira. Na edição de 2013, será homenageado um dos mais importantes nomes da história literária brasileira, autor de... Era importante lembrar que é o Graciliano Ramos. E aí, lembrando das aulas de literatura que vocês viram com o professor Veronese, obviamente, facilmente você chegaria na alternativa B, São Bernardo. Ok? Questão de número 80, mais outra questão muito batida e esperada para a prova, cantamos nas nossas aulas, na revisão e tal. Recentemente foi escolhido para ser diretor da OMC, né, o brasileiro Roberto Azevedo. Então, foi apresentado um texto e a notícia diz respeito à vitória de Roberto Azevedo para ser diretor da Organização Mundial do Comércio.
ok? Então foram essas as nossas questões de atualidades, acredito que vocês conseguiram êxito, torço por isso, né? Uma prova bem feita, bem elaborada, sem grandes problemas, né? Então é isso, um grande abraço.